Bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês. Nós vamos discutir um pouquinho hoje sobre a conjuntura econômica que nós estamos vivendo no setor sucroenergético. Alguns dados que têm sido apresentados às vezes não caracterizam bem o tamanho ou a dimensão dos problemas que nós temos visto. Lembrem-se que a safra anterior, a safra 13 e 14, de fato nós tivemos 610 milhões de toneladas de cana no campo. Colhemos 597, alguma coisa próximo disso, mas era uma safra de 610 milhões. Pois bem, essa safra caminha para 540 milhões de cana total full no campo. Nós estamos falando de uma quebra de 70 milhões de toneladas. Nós estamos falando de 2 Austrálias no centro-sul brasileiro, a menos na safra atual em relação à safra passada. Essa quebra, digamos, acima de 10, 12, 13, 14%, é uma quebra que tem uma porção de características que dizem respeito, em parte, à questão conjuntural, do ponto de vista econômico ou macroeconômico do país, e, em parte, também, óbvio, em função de um clima extremamente desfavorável ao desenvolvimento da cana-de-açúcar para a safra 14 e 15. Do ponto de vista macroeconômico, nós sabemos das dificuldades todas, digamos, impostas a esse setor produtivo pela política pública da gasolina. Em síntese, um preço que vem congelado há muitos anos, que acabou de alguma forma matando a CID como um ponto de desenvolvimento para o setor. A CID foi criada, vale a pena lembrar, justamente para poder dar competitividade ao etanol frente à gasolina em condições de mercado. As pessoas hoje inventam algumas coisas sobre a CID. Não, a CID literalmente foi criada com um imposto de carbono. Ou seja, ela incidia com alíquota sobre gasolina e diesel e não sobre o etanol, justamente para fazer valer as externalidades positivas do etanol ou negativas dos combustíveis derivados do petróleo. Pois bem, com a CID sendo zerada justamente para viabilizar a Petrobras ou para reduzir a velocidade em que a Petrobras se inviabiliza, a CID obviamente deixou o setor do etanol em péssimos lençóis, não em maus lençóis. Com isso, nós tivemos, digamos, um índice de renovação de canavial muito pequeno no ano de 2013, que acabou tendo um impacto sobre 2014, assim como a gente está vendo, de novo, um índice muito baixo de renovação, talvez 15% a menos do que a gente viu ano passado, que já foi um índice baixo. Portanto, nós estamos falando de uma conjuntura muito complexa, muito negativa, com unidades fechando, de fato, com coisa de 60 unidades batendo recuperação judicial. Quando a gente fala em recuperação judicial, o senhor sabe melhor do que eu, nós estamos falando em muitas dificuldades de recuperação de fato, né, do ponto de vista de proposta de produção. Então, o endividamento tem uma pressão grande sobre tratos culturais, a conjuntura é essa, então, obviamente, nós vamos ver um menor uso de tecnologia, o que acaba sendo importante como impacto. Então, a safra 14 e 15 fecha numa situação, digamos, muito negativa. Uma safra muito ruim do ponto de vista de produção. Do ponto de vista de preço, uma safra com preços melhores do que a safra passada, porém sofrendo uma pressão de custos de produção. Face à baixa produtividade, ainda nós não tivemos, digamos, uma queda em custos de produção. Pelo contrário, na maior parte dos casos a gente tem um aumento de custo de produção. Então a soma dessas questões todas acabam, digamos, a trazer uma pressão muito forte no chamado baixo desenvolvimento da cana, que em síntese é o grande negócio do setor. Então a gente começa a olhar, digamos, para uma produção de novo no vale de produção que deve acontecer também o ano que vem e deve pressionar também o ano seguinte. Então essa visão começa a trazer uma pressão negativa de uma visão que o problema se torna estrutural, não apenas conjuntural. Nossa opinião é que nós ainda temos pontos a ver e vai ser muito importante a reunião da Canaplan do mês de outubro, no qual nós vamos discutir esses pontos, por exemplo, como vai ficar cana em pé? Sempre fica. Então, ficando cana em pé é 540 ou é menos do que 540 milhões de toneladas? Isso tudo nós vamos estar discutindo e o que a gente quer justamente é convidá-los a participar da nossa grande reunião, em que nós vamos avaliar a situação econômica, digamos, essa conjuntura que está aí, o endividamento. Nós vamos analisar a questão da produção, tendências do fechamento da safra e pressão para o ano seguinte, e também a questão do mercado. Afinal,
é importante ressaltar que as análises todas mostram que o impacto dos preços foi de tal monta que se esperava uma redução da oferta e ela não aconteceu. Ao nível global, os países importantes continuaram a produzir. Então nós temos estoques, excedentes de estoques elevados sobre a produção, o que traz problemas de recuperação de preço, mesmo com o Brasil claudicante, digamos assim, ou com o Brasil produzindo menos do que se esperava. Então, a tendência é que a gente tenha a Índia mantendo um certo nível de produção, a Europa está indo muito bem do ponto de vista de evolução climática, com uma tendência de ofertar, de tal forma que os 6 primeiros meses do ano que vem vão estar pressionados e a gente talvez comece a ver uma recuperação a partir do segundo semestre do ano que vem. De qualquer forma, fica aí como um teaser para a reunião importante que nós teremos em outubro e que todos estão convidados. Muito obrigado.